Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. E tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus que tragam salvação, graça e consolo, conforto, ensino e encorajamento. Nossa mensagem de hoje tem como título uma pergunta: como será a segunda vinda de Cristo? E está baseada em Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31 e versículos 36 a 44. Vamos ler essa passagem. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. E haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Ao longo da história da Igreja, desde o início, cristãos têm indagado sobre como será, sobre quando será, sobre o que vai acontecer quando Jesus vier pela segunda vez. Nesse mesmo capítulo 24, lá no início, no verso 3, diz aqui que os discípulos vieram a Jesus e perguntaram a ele: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Houve até o caso de seitas pretensamente cristãs serem construídas em torno dessa questão, seitas que marcaram o dia exato em que Jesus voltaria, e não aconteceu. A passagem aqui não nos diz quando Jesus vai voltar, mas dá sinais claros de como será essa volta. Tem instruções claras, ensinos claros sobre como será essa volta. Em primeiro lugar, diz que a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, será visível, inconfundível e abrangente. No versículo 30 diz assim: por fim aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Isso depois do que ele disse no verso 29, que diz: o sol escurecerá, a luz não dará luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados, prodígios naturais, não é? Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem,
e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, diz que todo olho o verá. Então, será visível, claramente visível. E haverá também um sinal claro no céu, inconfundível. E será abrangente. No versículo 31 diz que ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Todos o verão, todos os povos da terra, e serão chamados à presença de Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a segunda vinda de Cristo será audível e apoiada por anjos. Audível. Não só visível, mas audível. Não só vamos ver, mas vamos ouvir. Ouvir o quê? Diz aqui, um forte sopro de trombeta. Lá na carta aos Tessalonicenses, Paulo fala sobre isso. No capítulo 4, versículo 16, ele diz: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Audível. Todos nós vamos ouvir o toque da trombeta, convocando todos os povos da terra para comparecerem perante Jesus naquele dia. Então essa volta será visível, inconfundível, abrangente, será audível e apoiada por anjos. Jesus não voltará sozinho. Haverá um exército dos céus com ele, seus anjos, para demonstrarem a sua glória, o seu poder e para apoiarem Jesus no julgamento que se seguirá. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que a vinda de Jesus será repentina e inesperada. Ninguém sabe o dia nem a hora. A humanidade estará despercebida, como nos dias de Noé. Vejam só o que dizem os versículos 36 a 44. Diz assim: contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo o cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Jesus usou 2 figuras, né? Primeiro, o evento lá do dilúvio, no passado. Noé, diz a palavra de Deus, pregou, avisou, anunciou, advertiu o povo durante 120 anos que Deus iria destruir a terra e a humanidade. Mas eles não deram crédito, eles foram indiferentes à mensagem e continuaram na sua vida comum, na sua rotina de
de festa, de casamento e tudo mais, até que Deus veio, fechou a porta da arca e mandou o dilúvio. E aí então foi que todos se aperceberam de que viria aquilo que Noé havia pregado durante tanto tempo. O povo de Deus tem falado sobre a vinda de Cristo. A palavra de Deus é muito clara sobre isso, mas as pessoas não estão percebendo. Então, Jesus voltará quando ninguém espera. A sua vinda será repentina, assim como o ladrão, na segunda figura que Jesus usa, ele vem para assaltar uma casa, ele vem de repente, você não espera, você não sabe o que ele vai fazer. Ele está observando a hora própria em que você se distrai, ou em que você está dormindo, ou em que você sai de casa para praticar o roubo. Então, a comparação que Jesus faz é esta, que essa vinda será repentina, será inesperada. Ninguém sabe o dia nem a hora, ainda que alguns queiram marcar essa hora, essa data, ainda que alguns estejam muito ansiosos para saber esse dia. Mas o que Jesus diz na sua palavra é que nós devemos vigiar e esperar, estar preparados para essa vinda. A última coisa que nós aprendemos aqui nesta passagem é que a vinda de Jesus será pessoal, será poderosa, será gloriosa. Assim como Jesus veio em pessoa na primeira vez, assim será na segunda vez. Ele virá pessoalmente. Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo e veio em forma de um bebê lá na manjedoura em Belém e tornou-se um carpinteiro, um homem comum, até o dia em que ele começou o seu ministério e foi perseguido, foi injuriado, foi criticado, enfrentou muitos adversários até que o prenderam e o condenaram à morte na cruz. Então, essa primeira vinda de Jesus foi em humilhação, foi em morte e sofrimento. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, ele diz o seguinte, vamos ler aqui para vocês, eu havia marcado aqui, mas eu perdi a marcação, mas vou encontrar, né? Na carta aos Filipenses, Paulo diz assim, está aqui. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. No capítulo 25 de Mateus, capítulo seguinte, aquele em que nós lemos, diz assim, no versículo 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Então, essa segunda vinda de Jesus
será pessoal, assim como ele veio em pessoa da primeira vez, virá novamente em pessoa. Todos verão a pessoa de Jesus. Será poderosa, porque virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e se assentará no seu trono. E esse trono é de glória. Será gloriosa, porque ele se assentará no trono para julgar todas as pessoas. E aqueles que o receberam como Filho de Deus, como Salvador, antes da sua vinda, irão participar da sua glória. Ele vai dizer para eles: vinde benditos, meu Pai, possuir o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. A vinda de Jesus, então, será visível, inconfundível, abrangente, audível, apoiada por um exército celestial, repentina, inesperada, pessoal, poderosa e gloriosa. E o próprio Jesus pergunta lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8, ele diz: quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé encontrará na terra? Ou, dizendo de outra maneira, quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas encontrará preparadas para essa sua vinda? Você estará preparado? Que Deus o abençoe e a todos nós também.